Pessoal, vamos dar sequência às nossas atividades da cirurgia pré-clínica. Hoje vamos retomar a nossa aula de avaliação e planejamento pré-operatório. Como a gente já conversou na outra aula, a gente começou sobre anamnese, fisiologia aplicada, condições sistêmicas comprometidas, e hoje basicamente iremos retomar, dando sequência na parte de hematologia, exames pré-operatórios, medicação pré-operatória, e também casos clínicos. Embora casos clínicos tem um outro arquivo que já foi colocado para vocês, peço que acessem para que a gente possa depois conversar nos nossos fóruns. Obviamente que a aula tem um tamanho um pouquinho maior. Eu vou tentar, nesse momento, passar os pontos mais importantes para vocês. Então, começando sobre a parte de hematologia, aqui para ilustrar os componentes do sangue, nós sabemos que o sangue tem plaquetas, glóbulos brancos, plasma, glóbulos vermelhos. E se formos pegar o sangue e tentar separá-lo, né, ao exemplo de um tubo de ensaio, como ilustra aqui essa imagem, teríamos ali praticamente metade de hemácias, que são os eritrócitos, ou chegando até 47%. Acima, né, em torno de 50%, com essa porção menos densa, estaria o plasma. E uma pequena porção de plaquetas e leucócitos, chegando aí em torno dos seus 1%. Em relação às células de defesa, teremos células de defesa não só no sangue, mas também no tecido conjuntivo. E aí a gente vai ter essa composição de leucócitos, granulócitos e agranulócitos. E as células do sangue teremos então neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. E tecido conjuntivo, algumas dessas mesmas células saem do sangue e vão para o tecido conjuntivo. E lá temos os macrófagos, plasmócitos, mastócitos e os leucócitos. Aqui só a título de ilustração, porque esse termo granulócitos, né, em função da sua formação, mas não precisa se reter muito a essa preocupação. A grande questão é entendermos o que é a infecção odontogênica, quais são as mudanças a nível celular, a nível de células de defesa que temos, que evolui no paciente. Qual a relação clínica de uma infecção como essa, uma infecção odontogênica, e as mudanças no leucograma. Quais células vão aumentar primeiro? O que é uma leucocitose, o que é uma linfocitose, uma leucopenia, enfim, a gente vai tentar discutir um pouquinho e entender sobre isso. Então, aqui só para ilustrar, para a gente começar essa aula, temos um abscesso dental-alveolar, um abscesso odontogênico, de origem, possivelmente uma cárie dentária, uma fratura, gerou uma necrose pulpar, e aí evolui com um abscesso. Infecção essa que se inicia na região periapical e vai se disseminar para a região, eu diria, que tem uma maior probabilidade em função de algumas variáveis, como inserção de musculatura, espessura de osso, e aí vai levar a drenagem para um dos lados, seja lingual ou bucal. Nesse caso, a drenagem está sendo intrabucal mesmo, no fundo de vestido. E aí o que se faz normalmente é uma drenagem cirúrgica, né, para poder remover, retirar esse pus. E o pus nada mais é do que células de defesa mortas, neutrófilos mortos e muitas bactérias mortas. E aí cirurgicamente, que é uma das bases do tratamento de infecção, é a drenagem. Após a irrigação, ainda no ato cirúrgico, após a drenagem, se faz a irrigação abundante e se coloca um dreno que se mantém por pelo menos 48 horas, com o intuito de promover ainda a saída de alguma secreção que ficou acumulada. Essa seria a maior indicação. Baseado nisso, nós chegamos agora a comparar com as linhas de defesa. Esse mesmo paciente que nós vimos, ele vai ter uma primeira linha de defesa. Imagine, quando ocorre infecção, ele vai ter os macrófagos teciduais pré-existentes. Poderíamos chamar isso de primeira linha de defesa. Em sequência, teremos uma grande produção de neutrófilos, que pode ser chamado de segunda linha de defesa. E aí, no momento posterior, os macrófagos teciduais e os monócitos do sangue vão se proliferar. Essa seria a terceira linha de defesa. Se nós não formos considerar os macrófagos teciduais pré-existentes, se não formos chamar essas células de primeira linha de defesa, ou seja, esquecendo delas, a gente vai chamar a primeira linha de defesa a primeira célula a se multiplicar
que serão os neutrófilos. Aí poderíamos assim chamar os neutrófilos de primeira linha de defesa e depois os monócitos de segunda linha de defesa. Tá? Mas só para ficar muito bem entendido a ação celular frente às agressões, às infecções bacterianas. Então, nessa segunda linha de defesa, os monócitos vão se proliferar, vão sair do sangue e vão em direção ao tecido conjuntivo, mudando as suas características, se especializando e viram os macrófagos para entrar em combate dos micro-organismos. Esse fenômeno é chamado de diapedese. Agora, falando um pouquinho da série vermelha, muitos de vocês às vezes não lembram, não recordam ou não memorizam a quantidade de células vermelhas, enfim, do hemograma e de outras taxas de exames hematológicos, bioquímicos, mas algumas delas é fácil a gente memorizar, a exemplo da série vermelha. Então, as hemácias na mulher em torno de 4,5 milhões por milímetro cúbico, no homem um pouquinho mais, 5 milhões. Hemoglobina varia ali de 11,5 a 13, a 15, fica nessa faixa, alterando um pouquinho no homem e na mulher. O hematócrito temos em torno de 35% a 52%. As hemácias são as próprias células, são as células sanguíneas, chamadas de eritrócitos. A hemoglobina seria o pigmento, uma estrutura molecular que fica dentro da hemácia, que vai carregar o oxigênio. E o hematócrito seria uma forma de analisar essas células vermelhas, mas de uma outra forma, analisá-las em porcentagem ao sangue total. Por exemplo, um hematócrito de 52% significa que o homem, a mulher, aquele paciente, ele tem uma proporção de 52% de células vermelhas no sangue em relação ao volume total dele. Então, seria uma outra forma, uma forma indireta de quantificar essas células. E distúrbios na série vermelha que podem implicar na nossa rotina cirúrgica, situações que há perda, né, a perda volêmica, ou então o paciente tem algum problema nutricional que vai levar a uma anemia. Então, são duas situações que devem ser investigadas e avaliadas. Voltando a falar um pouquinho da série branca, o que eu indico para memorizar? O número total de leucócitos varia em torno de 5 a 9. Vocês podem encontrar algumas referências de 4 a 8, de 4 a 8 mil por milímetros cúbicos. E eu sempre oriento os alunos a lembrar primeiro dos neutrófilos e depois dos linfócitos. Por quê? Porque essas são as células que vão estar em maior quantidade. 45 a 75% do número total de células de defesa no sangue são dos neutrófilos. Então é bom lembrar o número absoluto, que vai de 3.200 a 6.000, aproximadamente, por milímetro cúbico. Já os linfócitos seria em torno de metade disso, de 1.300 a 3.400 por milímetro cúbico. As demais células, a gente pode apenas tentar memorizar o número relativo, dos eosinófilos, basófilos e monócitos. Voltando a falar, então, que os neutrófilos são aquelas células que vão corresponder, basicamente, à primeira linha de defesa. Claro que eu não estou contando com os macrófagos teciduais pré-existentes, eu não vou considerar. Vamos imaginar que a primeira a se proliferar são os neutrófilos, a segunda são os monócitos, e a terceira, os linfócitos, que já em sequência eu vou passar para vocês. Que é basicamente agora. Então, quando se trata de uma infecção, a exemplo daquele caso de um abscesso odontogênico, a primeira coisa a observar no hemograma seria o quê? Seria o aumento dos neutrófilos. Então, se aquele paciente, naquele momento que está com abscesso, fizer um hemograma, a gente vai observar uma leucocitose. Essa leucocitose é um aumento do número total de células de defesa. Mas se formos avaliar célula por célula, quem vai estar aumentado são os neutrófilos. Por isso que o nome dessa fase se chama fase neutrófila. Tá? Ela é também conhecida como desvio para a esquerda, por justamente ser uma forma de leitura dos exames no processamento, que aí se classifica com essa nomenclatura. Nessa fase teremos uma aneosinofilia e uma linfocitopenia relativa. O que é isso? Não é que diminui essas células. Na verdade, a proporção delas vai ficar diferente. Proporcionalmente, elas vão estar diminuídas, mas o número absoluto dessas células, dos eosinófilos
e dos linfócitos não muda de forma significativa. Então, o que caracteriza essa fase é o aumento dos neutrófilos, que são as células que contêm a primeira linha de defesa. Bom, em sequência, teremos uma fase monocitária. Quando seria isso? Seria numa situação onde o paciente ele vai caminhando para a cura, ele está caminhando para melhorar, mas como que acontece? Os leucócitos eles continuam aumentados, no entanto, esse aumento, essa leucocitose ela é menos acentuada. Só que os neutrófilos é como se eles pedissem ajuda a um outro grupo de células, que são os monócitos. Então, essas células vão se proliferar lá no sangue para passarem para o tecido conjuntivo, para se tornarem macrófagos. Então, essa fase é uma fase caracterizada pela monocitose, por isso que o seu nome é monocitária. Nessa fase, os linfócitos ainda continuam normais, ou discretamente diminuídos. E aí, numa fase mais tardia, numa terceira fase, sim, teremos a linfocitose, que é o que vai caracterizar essa fase. Uma fase chamada de linfocitária. Aqui, normalmente, temos uma diminuição do número total de leucócitos. Tá? Não ocorre mais aquela curva, aquele aumento característico dos neutrófilos. Tá? Então, é um momento mais tardio, próximo da cura. Então, esses seriam os três momentos de um hemograma quando o paciente evolui num processo infeccioso. Desde sua fase inicial, onde temos o início da infecção, até o seu processo de cura. Ok, além dos exames hematológicos, por exemplo, se você for pedir um hemograma, a única coisa que vai vir no resultado vai ser a contagem de células vermelhas, células brancas e, no máximo, as plaquetas. Tá? Outras dosagens, outros exames laboratoriais e bioquímicos devem ser realizados quando necessário. Então, eu coloquei algum exemplo de alguns exames que podem e devem ser solicitados em algumas situações clínicas específicas, mas a exemplo temos a glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, a bilirrubina total, TGO, que é a transaminase glutâmico oxalocética, TGP, transaminase glutâmico pirúvica. Aqui estão os valores. Muitas vezes é difícil a gente memorizar todos esses valores, mas alguns deles já fica natural para a gente, como é a glicose. Alguns autores falam em torno de 100, outros de 110, mas essa é a nossa margem de referência dessas dosagens. A ureia e creatinina, por exemplo, avalia o metabolismo renal. Então, avalia a função renal, e sim o metabolismo que temos no corpo, e aí algumas substâncias não eliminadas que porventura possam estar aumentadas, como exemplo da ureia e creatinina, elas vão se apresentar aumentadas num exame bioquímico. Já a bilirrubina, TGO e TGP são informações importantes para avaliar a função hepática dos pacientes.